Uma pesquisa mostra que a elite brasileira acredita que dinheiro traz sim felicidade. Sobre este assunto, vamos conversar agora na Band News FM com o professor de marketing da Fundação Getúlio Vargas e diretor do Instituto de Pesquisas IP2, Marcelo Peruzzo. Professor Marcelo, você que é responsável por essa pesquisa, o que foi realmente constatado no levantamento? Que parcela é essa da população que está rindo à toa? Pois então, é os 6% da população brasileira que faz parte da classe A1 e A2. As pessoas com rendimento familiar acima de R$ 6.500 aproximadamente. Certo, e essa parcela da população diz o quê? Ela está satisfeita, ela não sente culpa por ter dinheiro, é isso? Olha, o mais interessante que a pesquisa indicou é que o fato dela estar feliz é porque ela acaba realizando outros quesitos fundamentais e que é importante até o ouvinte conhecer. O principal disso tudo é com relação à responsabilidade social. As pessoas que praticam responsabilidade social, principalmente da classe A1 e A2, elas possuem um rendimento mensal muito maior daquelas que não praticam. Ou seja, cientificamente, de alguma forma, podemos provar que quem faz o bem ganha mais dinheiro, quem ou ignora o bem ou faz o mal. Certo, e além desse fator que é importante a gente dizer, essa parcela então da população, ela realiza alguns desejos, alguns sonhos, usando, claro, a sua própria renda. Isso ajuda, né, a pessoa a declarar que sim, ela é feliz, é isso? Isso. Na verdade, a felicidade dela é um efeito e a causa são os esquisitos. Outro fator importante que as pessoas precisam entender é que 63,96% das pessoas que fazem parte da elite já possuem MBA, especialização ou pós-graduação. 23,66% já possuem graduação. Ou seja, para fazer parte da elite precisa obrigatoriamente ter acesso ao conhecimento. Então, quando a gente imagina a elite como um foco da apenas referência de status, de bens e desejos que eles têm, o fato é entender que como eles chegaram lá também toda uma diferenciação e o conhecimento é fundamental. Certo, é a formação então, é a educação que leva a essa ascensão social. Isso não tem a menor dúvida. Sem a formação não tem condições. Hoje é impossível fazer parte da elite. A questão de leitura de livros. Na pesquisa nós fizemos uma avaliação das pessoas quantos livros a elite lê por ano. Um livro, apenas 7,41. De 2 a 5, 45,37%. Ou seja, a leitura de livros traz não apenas a sua verdade, mas a verdade de terceiros, o que faz com que você tenha uma opinião diferenciada e conhecimento dos fatos. E essa classe, ela é interessada em política mais do que os outros? Aí que tá. 90% das pessoas não querem saber de política. O pessoal da elite ela não tem pretensão alguma em exercer um cargo político. É um mito, então? É um mito. Se 91% das pessoas da classe de faixa de renda mais alta se dizem satisfeitas, a pesquisa abordou também pessoas das classes C, da classe D. Essas pessoas se dizem menos felizes? Isso. A pesquisa também foi feita com a classe média e com a classe C e D. Só para você entender o quanto isso se diferencia nas pessoas, a elite que lê de 5 a 10 livros, faz responsabilidade social frequentemente, tem uma função estratégica e faz MBA, ela tem uma renda média normal mensal de R$ 6.579. A classe C e a classe D, ou seja, aquela que lê apenas um livro por ano, não pratica responsabilidade social, é operacional e tem apenas uma graduação, o rendimento dela é de 2.161, ou seja, você aumenta em 300% com apenas algumas atitudes diferenciadas. É um terço, né, praticamente? Um terço, é muito grande. Mas atitudes eu considero fundamental. Como existe um excesso de crédito para a classe C1 e C2 e até a própria classe D, em vez de você colocar todo esse dinheiro em imóveis, em carro, por que a classe CD não investe em educação? Daria sustentabilidade para que no futuro pudesse ter quantos imóveis bem entender e quantos carros bem entender, como a elite tem. São pessoas que, por causa desse MBA, dessa pós-graduação, ocupam cargos de liderança, cargos mais altos nas empresas, é isso? Isso. O mundo é dividido de quem pensa e quem processa. Quem pensa tem acesso à informação e contrata quem processa que não tem acesso à informação. Quem pensa orienta quem processa, ou seja, aquele que obedece quem pensa.
é uma questão de decisão. É claro que a gente sabe que o quanto é difícil você fazer um curso, ele tem custo, ele tem valores financeiros, mas o que a gente viu, o melhor Natal dos últimos 10 anos, as praias lotadas, o problema é que a classe C e D está dando muito mais foco pro ter do que o ser. Ou seja, se ele buscar ser primeiro, ele vai ter o que ele bem entender no futuro. Tá certo, conversamos aqui na Band News FM com o professor de marketing da Fundação Getúlio Vargas e diretor do Instituto de Pesquisas IP2, professor Marcelo Peruso. Ele é responsável pela pesquisa que identificou. A elite brasileira acredita que o dinheiro traz sim felicidade. Muito obrigada, professor Marcelo, pela entrevista. Eu agradeço a oportunidade.